Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula teológica. O nosso foco, o nosso objetivo com essas aulas teológicas é promover a tua sabedoria, a tua inteligência no que concerne a palavra de Deus. Nós trabalhamos dentro de uma instituição teológica, que é a Escola Teológica Bet Shalom. A gente coloca à disposição essas aulas, essas lives, para beneficiar o estudo teológico dos nossos alunos e também para despertar o interesse por aqueles queridos irmãos pelo ensino, pelo estudo teológico, pelo estudo da palavra de Deus. Nós, na verdade, partimos de um pressuposto de que toda a Bíblia é palavra de Deus. Nós acreditamos também na doutrina da ressurreição dos mortos. Nós cremos, inclusive, eu não sei qual é o ponto de vista aqui do professor Gabriel, né? Mas relativamente aos dons espirituais, eu acredito nessa continuidade e nós acreditamos tudo debaixo da graça de Deus, né? E queremos, inclusive, fazer esse momento, essa partilha de estudo da palavra de Deus debaixo da graça e da direção de Deus. Antes de começarmos, nós vamos começar com uma oração, okay? Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esta aula nas mãos do Senhor, pedindo a direção da parte do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos nesta noite, consagramos esta aula nas mãos do Senhor. Deus abençoe todos os nossos alunos da Escola Teológica Bet Shalom, da Academia Bíblica Teológica de Angola, da Academia Ágape. Abençoe também os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus que têm nos acompanhado, que têm sido, Senhor, afetados pelo conhecimento da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos e nós te glorificamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria, na verdade, antes de mais nada também, né, referenciar aqui o nosso pastor Davi Lucas, que é o diretor da Escola Teológica Bet Shalom. Queria mandar as minhas saudações à Igreja Nascidos de Novo, especificamente aos nossos líderes, Edenilson, Agostinho, e ao nosso pastor Gelson, e mandar também abraço e aí o nosso carinho a todos os nossos queridos e alunos da Escola Teológica Bet Shalom, né? Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com um pastor, com o professor Gabriel Porto. Ele é bacharel em teologia, tem mestrado em escatologia bíblica e é doutor em teologia sistemática, e ele é inclusive autor de um dos livros que é Entenda a Trindade. É isso, pastor Gabriel? Isso mesmo. Exatamente. Então, o pastor Gabriel, ele escreveu um livro, Entenda a Trindade, onde ele parte de forma mais aprofundada, de forma mais exaustiva, todos os detalhes possíveis a respeito do dogma trinitariano. Então, pastor Gabriel, nós vamos sequenciar, mas antes disso eu queria introduzir aqui algumas definições teológicas do dogma trinitariano, né, para inclusive até contextualizar os nossos queridos irmãos com relação ao nosso estudo sobre a doutrina da Trindade. Uma definição muito interessante é da Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã, na página 576, volume 3, diz o seguinte: Trindade, termo que designa um só Deus em três pessoas. Este ensino está implícito no testemunho bíblico. Tenho aqui também o Dicionário Bíblico de John Mackay, na página 886, diz o seguinte: Trindade, a Igreja define a Trindade que em Deus existem três pessoas que subsistem numa única natureza, numa única essência. E o Dicionário Bíblico Tyndale, na página 1806, diz o seguinte: Trindade, termo que designa os três membros do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo em toda a Bíblia,
Deus é apresentado como Pai, Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas três pessoas em um único Deus. E aqui ele cita Mateus capítulo 28, versículo 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com base nessas definições já apresentadas, pastor Gabriel Porto, podemos começar a nossa aula. Sim, com certeza. Você pode colocar aí para a gente o slide que eu preparei para essa aula, por favor? Exato. Exatamente. Hoje, principalmente, eu vou querer falar sobre o testemunho de vários santos de todas as épocas, né? Já começando da época dos apóstolos, a respeito da Trindade. Né? Isso começando, então, pelo testemunho do próprio Novo Testamento. Né? Então, pode passar para o próximo slide. Eu vou falar a respeito da fórmula trinitária. O que seria a fórmula trinitária? Ela são trechos da Bíblia em que nós encontramos Pai, Filho e Espírito Santo mencionados em sequência numa mesma narrativa dentro de um mesmo contexto. Então, na sequência da ordem dos livros do Novo Testamento, a primeira vez que a fórmula trinitária aparece, ela é no texto de Mateus 28, verso 19, onde Jesus, depois de ressurreto, né, um pouco antes de subir aos céus, ele orienta os seus discípulos que devem fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpe. Então, essa é a primeira ocorrência da fórmula trinitária na Bíblia. Mas nós temos várias outras, por exemplo, o final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, que em algumas traduções é 2 Coríntios 13, 14, em outras é 13, 13, porque algumas traduções preferiram pegar todo esse texto e deixar como versículo 13, e outras subdividiram esse texto em 2 versículos, né, mas o texto em si é o mesmo, né, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão a consolação do Espírito Santo, a comunhão de Deus Pai, esteja conosco para todo sempre. Você consegue colocar o próximo slide, pastor Wilson, que aqui ainda está travado no primeiro, né? Ok, deixa lá ver. Então, aqui nós encontramos também em sequência Pai, Filho e Espírito Santo sendo mencionados em conjunto numa mesma narrativa, né? Vamos ver aqui se a gente consegue colocar os slides juntos, porque aí fica mais didático para quem estiver assistindo. Que o que eu estou falando é exatamente o que está no slide. Ok. Certo. Agora, tem como o pastor Gabriel avançar para próximo nesse caso? Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no slide. Isso, legal, tem. Exato. Certo. Tá? Ficou Sim. um pouquinho desconfigurado, então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse arquivo que eu tenho salvo, fundo branco, eu já vi que ele não vai ficar bom, então eu já vou fazer ele de novo, eu já deixei salvo aqui com fundo cinza, eu vou subir novamente ele com fundo cinza, e aí vai ficar bem mais fácil para a gente conseguir ler junto, senão por conta aí de uma incompatibilidade, as fontes que estão em texto branco, elas vão ficar sem borda e aí acaba ficando ilegível. Eu já estou subindo aqui o outro arquivo. Aí. Certo. Poxa. Isso. Poxa. Pronto. Assim fica mais legível, né? Então, vamos lá. Ok. Então, fórmula trinitária, né, como eu disse, você consegue tirar essa barrinha do StreamYard embaixo, falando sobre os comentários? Sim. Isso, obrigado. Exato. Certo. Então, aqui a fórmula trinitária, então, ela aparece ali em Mateus 28, no próprio Jesus falando. Depois, Paulo também fala a respeito dela em 2 Coríntios 13, 14, quando menciona os três em sequência.
Novamente, Paulo fala ela em Efésios 4, versos 4 e 5, quando ele fala que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Né? E Pedro também fala de forma um pouco mais sutil na introdução de sua primeira carta, né? Eu vou até ler essa parte com os irmãos, onde ele diz assim: aos eleitos de Deus, e aí menciona vários lugares onde já vi igrejas, diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, mais uma vez, as três pessoas da Trindade mencionadas em sequência. E, por último, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5, na introdução de seu livro, né, ele vai dizer o seguinte, quando ele diz qual é o remetente das 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Então, João, as 7 igrejas da província da Ásia, ele diz: a vocês graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então, esse o que é, que era e que há de vir é uma referência ao Pai. Os 7 espíritos, ou o sétuplo espírito, é uma referência ao Espírito Santo. E aí depois, se você quiser, você que está nos assistindo, quiser saber por que são 7, basta ler lá Isaías 11, que de forma profética a Bíblia mostra ali as 7 características do Espírito Santo, que na verdade é um só, é o mesmo, mas com 7 características diferentes. Por isso que ele é chamado aqui de os 7 espíritos. Então aqui João também apresenta a fórmula trinitária. Esses são textos bíblicos onde nós encontramos Pai, Filho e Espírito Santo em sequência numa mesma narrativa. E eu quero falar também do testemunho dos apóstolos a respeito da Trindade. Né? Então, por exemplo, ali em João, capítulo 20, verso 28, Jesus, depois de ressurreto, quando aparece aos seus discípulos, né? E aí Tomé, ele diz assim: só acreditarei se tocar nas marcas das mãos, da cruz, tocar no ferimento do lado. Jesus fala que ele pode vir e tocar, e quando ele toca, ele chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Né? Então ali o próprio Tomé reconhece que o Jesus Cristo, que estava ali na frente dele naquele momento, é Deus também, era divino, assim como o Pai. Reconhece a divindade de Cristo. Né? Um pouco mais à frente, em Atos 5, naquele episódio de Ananias e Safira, Pedro, ele diz que, ao mentirem para o Espírito Santo, Ananias e Safira estavam mentindo ao próprio Deus, né? Mostrando que ali que o Espírito Santo é Deus também. Né? E Atos 20, verso 28, né, Paulo ele vai dizer que Deus, na pessoa de Cristo, né, comprou a igreja com seu próprio sangue. Então, nós sabemos que quem morreu na cruz não foi Deus na pessoa do Pai. Quem morreu foi Jesus. Mas Paulo vai dizer que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, mostrando que Jesus é Deus também. 1 Coríntios 15, Paulo vai nos dizer que quando a pessoa se torna morada do Espírito Santo, quando que Deus faz morada na pessoa por meio da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo faz morada nela, Deus está fazendo morada. Mais uma vez enfatizando que o Espírito Santo é Deus também. E por último, né, da minha sequência aqui, é lógico que existem vários outros textos, em Tito 2,13, né, Paulo chama Jesus Cristo de nosso grande Deus e Salvador, né, fazendo uma referência, uma citação direta de que Jesus Cristo é Deus. Então, esses são alguns textos apenas para nos exemplificar que o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus também, embora sejam pessoas distintas. Então, nós já encontramos isso no testemunho dos próprios apóstolos, né? E agora, em sequência, eu já vou querer falar um pouquinho do testemunho dos pais da igreja. Então, quem seriam os pais da igreja? Só para quem está nos assistindo e talvez não tenha uma formação teológica ainda, possa entender melhor isso. A primeira geração de discípulos
que veio depois dos apóstolos, ou seja, aqueles que se converteram por meio dos apóstolos e se tornaram pregadores, se tornaram pastores, diáconos, presbíteros, eles deram início a um grupo que nós chamamos de os pais da igreja, que eram os cristãos primitivos. Então, esse grupo vai desde o primeiro século e se acentua mais a partir da morte dos apóstolos, principalmente ali da década de 60 do primeiro século para frente, e ela se estende pelos segundos, terceiro século e até início do quarto. Então, esse período é o que nós chamamos de período dos pais da igreja, ou pais apostólicos. E esses cristãos, muitos deles foram pastores de igrejas locais em cidades específicas, eles deixaram vários escritos para nós, que, lógico, não são inspirados e infalíveis como a Bíblia. A Bíblia já foi fechada com o livro de Apocalipse que João escreve no final do primeiro século. Dali para frente, a escritura já está encerrada. Mas esses cristãos produziram muitos textos e, a partir desses textos, nós conseguimos descobrir qual era o pensamento deles nessa época. No que eles pensavam, o que eles criam, o que eles, e quando eu falo eles aqui, é o que a igreja cristã, né, como um todo, representada por meio deles, cria, pensava e entendia a respeito de vários assuntos, né? E aí eu quero colocar algumas citações aqui. Então, por exemplo, começando ainda pelo primeiro século, vou falar de Clemente de Roma, também chamado de São Clemente. Ele foi ajudante direto do apóstolo Paulo, ele conheceu o apóstolo Paulo, conviveu com ele, inclusive o próprio apóstolo Paulo menciona Clemente na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 3, quando ele vai fazer agradecimentos às pessoas, ele menciona o nome de Clemente. Né? Então, para vocês verem que o próprio apóstolo Paulo considerava ele um cristão verdadeiro, sério, um pastor, uma liderança na igreja. E entre os vários escritos que Clemente escreveu, também é importante saberem que Clemente ele foi o pastor foi pastor da igreja de Roma do primeiro século. Talvez tenha sido o primeiro pastor da igreja de Roma, né? E por isso até a tradição católica acaba dizendo que ele teria sido o primeiro papa, tá? Apesar de que nós, como protestantes, não cremos nessa sucessão papal e nem de uma liderança absoluta da igreja. Mas ele foi historicamente ali pastor da Igreja de Roma no primeiro século. E dentre os seus vários escritos, eu poderia citar a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, carta de Clemente, né, não confunda com a de Paulo, no seu capítulo 46, verso 6, e no capítulo 58, verso 2, ele faz as seguintes citações. No primeiro ele diz, um só Deus, um só Cristo, um espírito de graça. E no outro capítulo ele diz, como Deus vive, assim vive o Senhor e o Espírito Santo. Né? Então aqui já são duas citações de um cristão do primeiro século que pastoreou uma igreja, que foi amigo e discípulo direto do apóstolo Paulo, que ele fazendo citações que apoiam a Trindade, isso ainda no primeiro século. Né? Depois eu vou falar também de Inácio de Antioquia. Esse foi também um outro pastor, um outro cristão, que viveu também no primeiro século. Ele foi discípulo direto do apóstolo João. Tá? Ele foi pastor da igreja de Antioquia após a morte de Pedro. Então, nós sabemos ali que por volta do ano 64, Pedro morre, né? E depois da morte de Pedro, algum tempo depois, Inácio assume o pastorado da igreja de Antioquia, o qual ele exerce aí até o final de sua vida. E dentre as cartas que ele escreveu uma carta chamada Carta aos Magnésios, né? Ao povo ali de uma cidade chamada Magnésia. E ele disse assim, sejam sujeitos ao pastor e uns aos outros, como Cristo está sujeito ao Pai segundo a carne, e os apóstolos a Cristo e o Pai, a Cristo e ao Pai e ao Espírito. Né? Então, já mencionando novamente aí as três pessoas da Trindade também
em sequência, mostrando que todos os cristãos devem estar sujeitos às pessoas da Trindade, porque todos são divinos. Outro discípulo e amigo do apóstolo João foi Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna também viveu ali do ano 69 até quando foi martirizado no ano 155, já perto aí dos seus 90 anos de idade. E ele foi possivelmente o homem, aliás, com certeza ele foi pastor da igreja de Esmirna, mas pela época em que ele foi pastor da igreja de Esmirna, possivelmente ele foi o homem que recebeu uma das cópias do livro de Apocalipse, porque quando o livro de Apocalipse foi revelado por Jesus a João aí na ilha de Patmos, Jesus ordenou que ele enviasse esse livro aos 7 anjos, ou seja, aos 7 pastores, aos 7 mensageiros dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E nessa época, o pastor da igreja de Esmirna era Policarpo. Então, tudo indica que foi Policarpo que recebeu uma das cópias do livro de Apocalipse ali enquanto pastor de Esmirna. E ele, em uma de suas cartas, né, na verdade, o seu último escrito, ele diz assim: eu te louvo, Deus da verdade, te bendigo, te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote no céu. Por ele, com ele e o Espírito Santo, glória seja dada a ti, agora e nos séculos futuros. Né? Então, ele também aqui glorifica e agradece ao Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Né? Mais uma vez mencionando aí as pessoas da Trindade. E nessa transição do primeiro para o segundo século, nós já entramos também numa citação de um outro teólogo, esse aqui foi apologeta, foi defensor da fé nesse período de grande perseguição ali do segundo século, Justino Mártir. Ele era um filósofo, se converteu depois de adulto e seu ministério teve ênfase no ensino. Ele foi professor da fé cristã tanto em Éfeso quanto em Roma. E aí olha o que ele diz. Os que são batizados, né, e esse aqui é muito importante, porque voltando ali em Mateus 28, 19, uma acusação que os unicistas fazem é que esse trecho de Mateus 28, 19, Jesus não teria falado e que ele foi adicionado muito tempo depois, posteriormente, no livro de Mateus, já no século IV, na época de Constantino, para forjar, né, de forma fraudulenta, uma referência à Trindade na Bíblia. Né? E aí, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me diz isso me mostre um manuscrito ou fragmento de um manuscrito antigo do Novo Testamento, do livro de Mateus, que não tem esse trecho que nós numeramos como Mateus 18, 19. 28, 19. E aí eles vão dizer assim, não existe porque a Igreja Católica destruiu todos. E aí eu pergunto para a pessoa, então como você pode saber que esse trecho não existia e foi adicionado, se você também não leu nunca, nem você nem ninguém, leram alguma versão, algum manuscrito do Evangelho de Mateus sem esse trecho? Como você pode me provar que foi adicionado? E aí, geralmente, eles usam essa ausência de evidência como evidência da ausência, né? Que acaba sendo uma falácia em si mesmo, né? Não tem prova porque destruíram todas as provas, tá? Então, se não tem prova, como é que você ficou sabendo? Né? Quem te contou? Que até onde eu saiba, não tem ninguém vivo dessa época ainda para ter uma transmissão oral. Né? Então, alguém tem que ter contado, se não tem nada escrito. Mas existem testemunhas, e uma testemunha é o Justino Mártir. Olha aqui, viveu a sua maior parte da sua vida na primeira metade do segundo século, e olha o que ele vai dizer, fazendo uma referência aqui a Mateus 28, 19. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos. E é em nome do Pai de todos e Senhor Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebem a loção de água. Agora, olha a última frase.
este rito foi-nos entregue pelos apóstolos. Então, aqui nós temos uma citação de um pai da igreja que viveu no século II, dizendo que eles praticavam o batismo em nome da Trindade, da mesma forma que já tinham sido batizados em nome da Trindade, e que eles receberam essa ordenança dos próprios apóstolos. Então, nós temos aqui um link direto com o texto de Mateus 28:19 e um testemunho de um cristão quase que contemporâneo dos apóstolos, dizendo que eles receberam esse ensino dos apóstolos. Né? É o que derruba completamente essa alegação de que Mateus 28:19, o batismo em nome da Trindade, teria sido criado por Constantino lá no quarto século, como alguns alegam. Certo, pastor Gabriel. Pois não. Certo, até inclusive com relação a essa questão, quando o nicismo referencia a inexistência da citação de Mateus capítulo 28, versículo 19, em manuscritos, fato é que isso pode ser desfeito a partir de um argumento, inclusive, de um documento de discipulado cristão chamado Didaquê, que alguns estudiosos datam entre 110 e pouco depois de Cristo, que já referencia, inclusive, a citação de Mateus capítulo 28, versículo 19. Sim. Não vê-se que esse argumento merece de uma comprovação até histórica para tentarmos autentizar essa argumentação. Exatamente. Nós temos vários escritos aí do século II fazendo referência a essa citação de Mateus e dizendo que isso já era uma prática generalizada entre os cristãos, né? O que refuta completamente essa alegação que os unicistas fazem. Ainda dentro dos textos de Justino Mártir, ele também disse o seguinte: cultuamos o Criador deste universo, honramos também Jesus Cristo, aprendemos que ele é filho, que ele é o filho do próprio Deus verdadeiro e colocamos em segundo lugar, assim como o espírito profético que pomos em terceiro. De fato, taxam-nos de loucos, dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado depois do Deus imutável, aquele que existe desde sempre criou o universo. Agora, olha a última frase que é interessante. É que ignoram o mistério que existe nisso, e por isso vos exortamos que prestei atenção quando os expomos. Né? Então, pessoas na época de Justino Mártir, quando já questionavam a Trindade, ele já responde assim, é que vocês ignoram o mistério que existe nisso. Então, preste atenção na explicação. Né? Já mostrando que era a crença, no mínimo majoritária, para não dizer quase que unânime, dos cristãos da época. Né? Fora algumas vozes dissonantes aí que foram, pela própria igreja, classificados como hereges, inclusive em seus próprios períodos de vida, e não em muito tempo depois disso. Né? Prosseguindo, vou citar também Atenágoras de Atena, viveu aí toda a sua vida no segundo século, também foi um filósofo que viveu em Atenas, né, grande defensor, apologista da fé cristã, que refutou muitos ensinos pagãos. E ele diz assim: de fato, reconhecemos também um Filho de Deus. O Filho de Deus é o verbo do Pai, ou o logos do Pai, né, em ideia e operação. Conforme a ele e por seu intermédio, tudo foi feito. Né, citando exatamente o que está lá em João 1 e Hebreus 1 também, né? Sendo o Pai e o Filho um só, estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, por unidade e poder do Espírito. O Filho de Deus é a inteligência e verbo do Pai. Né? Então, mostrando também aí a divindade de Cristo, a coexistência de Cristo com o Pai, mas sendo pessoas diferentes. Ainda Atenágoras, né, no seu texto Súplica pelos Cristãos, ele também diz assim: se por causa da eminência da vossa inteligência vos ocorre perguntar o que quer dizer filho, eu o direi livremente. O filho é o primeiro broto do Pai, não como feito, pois desde o princípio que é inteligência eterna, desde o princípio Deus, que é inteligência eterna,
tinha o verbo em si mesmo, sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus, quando todas as coisas materiais eram natureza informe e terra inerte e estavam misturadas, as coisas mais pesadas com as mais leves, para ser sobre elas ideia e operação. Né? Então, talvez alguns entendam assim um linguajar um pouco difícil dele, porque ele usa muitos termos da filosofia grega aqui, mas percebe-se claramente que ele defende a codivindade e a coeternidade de Cristo com o Pai, e não que ele teria sido criado depois, em algum momento, como o arianismo, por exemplo, vai nos ensinar, né? Que depois se torna o unitarismo, a crença dos testemunhas de Jeová hoje, por exemplo, de que Cristo seria a mais exaltada das criaturas, o primeiro ser criado. Né? Então ele não seria tão divino quanto o Pai, nem tão eterno quanto o Pai. Né? Então aqui já Atenágoras, em textos como esse, já refutam essa ideia. E nós vamos ver essa refutação crescendo. Ainda no segundo século, né, nós temos aqui Irineu de Leão, e que faz essa ligação diretamente com o apóstolo João, porque Policarpo foi discípulo de João e Irineu foi discípulo de Policarpo. Então, certamente, o que Irineu aprende de Policarpo é o que ele já havia aprendido do próprio João, né? E que sucedeu Policarpo ali no pastorado de Esmirna, da igreja da cidade de Esmirna. Então, Irineu de Leão diz assim: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus. É interessante esse texto porque, além dele afirmar isso, ele diz que a igreja espalhada por todo o mundo, até os confins da terra, recebeu esse ensino dos apóstolos. Ou seja, ele defende que esse é o ensino universal, é o ensino ortodoxo. Isso é a doutrina que veio diretamente dos apóstolos, e não um ensino defendido por alguns, por uma parte da igreja, ou que surgiu depois dos apóstolos. Mas ele afirma que esse é o próprio ensino dos apóstolos. Né? Então, são afirmações muito fortes aqui. Clemente de Alexandria, que já viveu aí na segunda metade do segundo século, indo para o terceiro, também foi um filósofo cristão, nascido em Atenas, né, e que também se converteu ao cristianismo. Ele diz assim: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Né? Em seu texto Paede, ele escreveu isso. Então, mais um defensor aqui da Trindade, já no segundo e começando para o terceiro século. E então, esses são alguns pais da igreja, no final do primeiro século, segundo e início do terceiro, que já defendiam a doutrina da Trindade, mostrando que essa doutrina, mesmo que de forma superficial ou germinal mesmo, assim, ainda em estado de desenvolvimento, mas que ela já existia desde a época dos apóstolos e que ela é uma consequência do ensino dos apóstolos, é uma consequência direta do ensino dos apóstolos, e que, lógico, por ser uma doutrina complexa, ela demora algum tempo para ir se estruturando, mas que ela já é consequência do ensino que os apóstolos transmitiram para os discípulos e para as gerações posteriores. E agora, continuando aqui, eu já vou mostrar a partir de quando o termo Trindade foi cunhado. Ainda no século II, né, por volta do ano 180, Tertuliano, que viveu aí entre 160 e 220 depois de Cristo, ele escreve um texto para refutar as heresias de um monge que estava ali vivendo e disseminando os textos, um presbítero, né,
chamado Praxeas, e que estava causando transtornos ali na época dele. Então, ele, ali como bispo de Cartago, né, que foi o Tertuliano, ele escreve esse texto contra Praxeas, né, para refutar as heresias dele. E nesse texto ele escreve assim: Praxeas serviu ao diabo em Roma de dois modos, expulsando a profecia, né, profecia aqui está se referindo à revelação bíblica, né, ao texto bíblico, e introduzindo a heresia, expulsando ao Espírito Santo e crucificando ao Pai. Né? Então aqui ele já mostra que quem estava introduzindo essa heresia de dizer que foi o próprio Pai que morreu na cruz, na pessoa do Cristo, e que Pai, Filho e Espírito Santo seriam uma pessoa só, uma única pessoa divina que se manifestou em três formas diferentes no decorrer da história, começa aqui com Praxeas, né? Ele vai refutando todas essas heresias de Praxeas nesse livro contra Praxeas. E aí nesse mesmo livro, olha o que ele escreve: Praxeas acredita que só pode crer em um único Deus se identificar a ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que seja guardado o mistério da economia que dispõe a unidade em uma trindade. Né? Aqui me escrevi esse texto original em latim, então no latim é trinitas, né? O termo que em português ficou trindade. Então perceba que quem cunhou o termo trindade foi Tertuliano, em 180 depois de Cristo, nesse livro contra Praxeas. Né? Como eu disse, aproximadamente 150 anos antes de Constantino se tornar imperador, e 100 anos antes de Constantino nascer. Né? Então, Tertuliano já tinha cunhado esse termo, que foi um bispo da igreja muito respeitado, né, que pastoreou ali Cartago durante bastante tempo, e ele continua dizendo: então, dispõe uma trindade, manifestando os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, digo eu, não pela natureza, mas pela condição, não pela substância, mas por seu caráter próprio, não pelo poder, mas por sua manifestação. Eles são, pois, de uma única substância, de uma única natureza, de um poder único, porque existe um único Deus, e é em virtude dele que essas condições, esses caracteres e essas manifestações são atribuídas ao nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, de uma forma simplificada, ou até simplista, nós já temos a definição da Trindade, que depois será transcrita lá no Credo Niceno. Né? Aqui em 180 a.C., muito antes de Constantino. O que foi feito lá no Concílio de Nicéia foi simplesmente recolher esses textos, harmonizá-los e construir um credo totalmente completo e que abordasse todas as questões fundamentais da fé cristã. Mas ele já era totalmente baseado em escritos dos pais da igreja, os quais eram baseados no ensinamento dos próprios apóstolos. Então, nós já temos aí uma conexão direta com o ensino dos apóstolos. Né? E um pouco mais à frente, Atanásio de Alexandria, né, ele foi bispo de Alexandria por 45 anos, dos quais 17 passou exilado por ser um ferrenho opositor de Ário e sua heresia que estava ganhando força em seus dias. Porque Constâncio, filho de Constantino, que era simpatizante do arianismo, havia se tornado imperador. E foi uma coluna da sã doutrina num tempo em que o governo romano estava tendencioso a elevar uma heresia ao status de doutrina oficial. Em 325, participou do concílio de Nicéia e pavimentou o caminho para o concílio de Constantinopla, ocorrido após a sua morte em 381. Né? Então, em todas as gerações, nós temos esses pais da igreja que mantiveram o ensino correto a respeito do que é a Trindade. Perdão, viu, irmãos? Eu estou um pouquinho ruim da garganta aqui. E outros que também deram uma grande contribuição foram os pais capadócios, que viveram já no século IV, mas
se apropriando dos escritos de Tertuliano e de todos esses outros pais da igreja que eu citei, eles conseguiram elaborar de forma bem mais completa e bem mais robusta o ensino a respeito da Trindade. E esses pais capadócios são Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que eles fizeram. A respeito de Basílio de Cesareia, ele foi nascido em uma família cristã abastada da Capadócia. Basílio era primogênito de sua família e irmão mais velho de Gregório de Nissa. Desde jovem, estudou na melhor escola do mundo da época, a Escola de Atenas, e demonstrou grande inteligência no aprendizado teológico. Em 370, se tornou arcebispo de Cesareia. Sempre foi um grande defensor da doutrina da Trindade e opositor ferrenho do sabelianismo e arianismo. Gregório de Nissa, viveu de 335 a 394. Irmão caçula de Basílio, embora não tenha tido oportunidade de estudar na escola de Atenas, em nada era inferior ao seu irmão, chegando até a superá-lo em alguns aspectos. Foi bispo da igreja de Nissa, e em 379, após a morte de seu irmão mais velho, assumiu a liderança de defensor da causa trinitária. Fez o discurso de abertura do Concílio de Constantinopla, e sua atuação certamente teve grande influência no resultado final do concílio que oficializou a doutrina da Trindade. E por último aqui, Gregório de Nazianzo. Nascido numa família cristã, filho do bispo de Nazianzo, Gregório conheceu Basílio na escola de Atenas, onde se tornaram melhores amigos por toda a vida. Foi nomeado bispo da cidade de Sásima, sob a liderança de Basílio, e depois da morte dele foi designado pelo imperador a assumir o cargo de bispo da Igreja da Ressurreição em Constantinopla. Presidiu o Concílio de Constantinopla em 382 como patriarca da cidade, contribuindo grandemente para o reconhecimento universal da doutrina trinitária. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a teologia de cada um deles, Eles desenvolveram analogias muito interessantes e explicações para nos ajudarem a entender melhor a Trindade. Então, no caso de Basílio, ele refutou os dois principais grupos arianos de sua época, que subordinavam a natureza do Filho em relação ao Pai e do Espírito em relação ao Filho. E olha a analogia que ele desenvolveu. Utilizou a analogia do Sol para demonstrar que o Filho de Deus ser gerado e o Espírito ser procedente não os tornam inferiores ao Pai em natureza e essência, pois o Filho é eternamente gerado e o Espírito é eternamente procedente. Então, vamos pensar aqui o seguinte. O Sol, ele é visível, emana luz e calor. A partir de quando o Sol começou a existir, demorou para que começasse a existir a luz e o calor do Sol? Ou elas começaram a existir exatamente ao mesmo tempo que o Sol? Ao mesmo tempo que o Sol existe, ele já emana sua luz e seu calor, que provém diretamente dele e existe tudo junto. E ele usou essa analogia para mostrar, assim como o Pai aqui ele equivale ao Sol, nós podemos dizer que o Filho é a luz do Sol e o Espírito Santo é o calor do Sol. Eles emanam do Pai, mas são da mesma natureza e sempre coexistiram junto com ele. Nunca existiu um momento em que o Sol não tinha luz nem calor. Eles sempre existiram junto com o Sol. E essa é a ideia de coexistência do Pai, Filho e Espírito Santo. Embora eles procedam do Pai, o Filho eternamente gerado, o Espírito eternamente procedente, mas eles sempre coexistiram com o Pai. Essa é a ideia. E sobre a teologia de Gregório de Nissa, ele estruturou essa ideia de que Deus é uma só ousia, ali no grego, que é substância, em três hipóstases, em três pessoas. Então, ele fez essa distinção entre ousia e hipóstases, que em substância, em natureza, em essência, Deus é um só. Mas ele subsiste em três pessoas
que são constituídas dessa mesma essência, dessa mesma natureza e dessa mesma substância. E como essa substância divina, do qual só Deus é feito, e eles três são feitos dessa substância, os três são Deus, apesar de serem pessoas distintas. Essa é a ideia. Basílio também utilizou a analogia do arco-íris, que em sua essência é apenas luz, um único tipo de luz, porém revelado em várias cores. Ninguém dirá que o arco-íris é feito de várias coisas diferentes, mas também ninguém dirá que não há distinção entre as cores dele. Né? Isso é interessante. Eu perguntar para você, quantos tipos de luz, quantas luzes existem no arco-íris? Você vai falar uma só, porque é a natureza, é a essência. Mas se eu perguntar para você quantas cores existem no arco-íris, aí você vai me dizer 7. E você consegue fatiar o arco-íris em pedaços para as cores ficar separadas? Não. Se você fizer isso, ele deixa de ser arco-íris. Então, a natureza é uma só, mas manifesta em várias hipóstases ao mesmo tempo. E é assim que é a pessoa de Deus também. Na teologia de Gregório de Nazianzo, ele fala que as três hipóstases ou pessoas na Trindade são homoousios, né? Que significa feitas de uma mesma substância. Ário, no concílio, queria brigar para mudar para homoiousios, colocar um izinho aí, que significaria feito de substância semelhante, né? Dizendo que Filho e Espírito seriam de substância semelhante ao do Pai. Só que isso já negaria a plena divindade deles. Então, a maior briga ali no concílio de Nicéia foi por causa dessa letrinha. Uma letrinha aí. Um falava homoousios e o outro homoiousios. Mas até que a ideia de mesma substância prevaleceu, confirmando a plena divindade de Cristo e do Espírito Santo, como nós cremos até hoje. E esse é o legado dos pais capadócios. O século IV foi um período turbulento para a Igreja. Heresias se levantaram contra a fé cristã. Nesse tempo, os pais capadócios se esforçaram para estruturar e sistematizar a doutrina da Trindade, de forma que pudesse ser crida, entendida e ensinada em todas as igrejas. Pavimentaram o caminho para a realização do Concílio de Nicéia, em 382 d.C., onde a doutrina da Trindade finalmente foi homologada como fundamento de fé. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre os credos, né? Então, o que seria um credo? Credo é um resumo de crenças fundamentais de um grupo. Ou seja, basicamente é uma declaração do que é obrigatório crer para ser considerado um integrante daquele grupo. No contexto cristão, os credos são declarações que definem de forma resumida quais são os pontos fundamentais da fé que precisam ser cridos por todos aqueles que se consideram cristãos. Então, é exatamente essa a ideia. Um credo cristão é um resumo de tudo que alguém precisa crer para ser considerado um cristão. O primeiro credo que nós temos notícia, já no século II, é o chamado Credo dos Apóstolos, que consiste no seguinte texto: Creio em Deus, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao lado do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, existem textos do segundo século que mostram que esse já era um credo aceito pelos cristãos e usado naquela época para definir o que alguém precisava crer para ser considerado um cristão. E a partir desse credo, no Concílio de Nicéia, foi proposto uma forma mais
robusta, mais amplificada desse credo. Ele foi proposto no Concílio de Nicéia em 325 e foi aceito e homologado no Concílio de Constantinopla em 381. E aí, com a sua forma final, ele ficou assim. Eu vou aos poucos aqui pausando e explicando, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, aqui já ressalta que o cristão deve crer em um único Deus e que esse Deus é o Criador de todas as coisas, tanto as materiais quanto as espirituais. Depois ele continua. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que foi gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, e consubstancial com o Pai. Olha aqui o homoousios, né? Consubstancial aqui em português. Por ele todas as coisas foram feitas. Então aqui ele exalta a divindade de Cristo, a coexistência dele com o Pai, a eternidade, que ele foi co-criador junto com o Pai de todas as coisas e que ele é tão divino quanto o próprio Pai. O texto continua dizendo, agora a respeito do plano da salvação. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu ao céu onde está sentado à direita do Pai. Então aqui ele fala que para nossa salvação, esse Cristo divino, ele se fez homem, morreu por nós, né, nasceu de uma virgem, foi morto durante o governo de Pôncio Pilatos. Então aqui ele crava um momento na história, dizendo, olha, isso não foi uma lenda, isso não é uma ficção. Eu estou te dizendo o momento da história em que isso aconteceu. Foi quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Né? Ele coloca aqui como um fato, é um fato histórico. Né? E aí ele reafirma que, cumprindo as profecias, ele foi morto, ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai em sua posição de autoridade. E aí ele já começa a falar aqui do reino vindouro. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, a crença na volta de Jesus. E depois ele continua agora falando sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou por meio dos profetas. Então, aqui, além de enfatizar a divindade do Espírito Santo, também enfatiza a inspiração das Escrituras, porque diz que foi ele que falou por meio dos profetas. Então, aqui já está também enfatizando a inspiração, a infalibilidade das Sagradas Escrituras. E aí ele continua. Creio na igreja, né, única, um corpo de Cristo só na terra, santa, universal e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Então aqui ele enfatiza a existência da igreja, do batismo, a crença na ressurreição, a crença na vida eterna e no novo céu e nova terra que Cristo nos trará. Você gostaria de falar alguma coisa, pastor Wilson? Pastor Wilson, está nos ouvindo? Gostaria de complementar alguma coisa? Ou talvez colocar alguma pergunta que alguém tenha feito para que eu possa responder? Você ainda está no mudo, viu, pastor? Ok, enquanto o pastor Wilson, então, ele vai aí se preparando, eu vou falando mais um pouquinho também sobre algumas heresias a respeito da Trindade. Quais são elas? O sabelianismo, também chamado de unicismo modalista, ele é a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo seriam exatamente a mesma pessoa, que se revelou de três formas diferentes. Então, é semelhantemente a um ator
que durante uma peça de teatro interpreta 3 personagens diferentes. Então vamos pensar assim: Deus no Antigo Testamento vestiu a sua roupa de Yahvé e apareceu como Deus do Antigo Testamento. Depois, quando vai começar o Novo Testamento, ele volta lá no armário, guarda sua roupa, se veste como Jesus e vem para a Terra. E se encarna e se aparece como Jesus. E após a ascensão de Cristo, ele muda para a roupa do Espírito Santo e volta em Pentecostes como Espírito Santo. E essa teoria ela tem muitos problemas, né, que nós já abordamos um pouco na aula passada, mas que teria sido o próprio Pai que morreu na cruz, que o céu teria ficado vazio durante a encarnação de Cristo, que Jesus não vai voltar. Quem vai voltar se Jesus já está aqui na pessoa do Espírito Santo e ele é o próprio Deus também? Então, são vários problemas que essa heresia não explica, né? E já na igreja primitiva, esse ensino foi declarado como heresia e rejeitado pela igreja. Outro também é o arianismo. O arianismo seria a ideia de que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma energia, e que Jesus ele seria a mais exaltada das criaturas, uma espécie de semideus, que foi a primeira coisa que Deus criou, mas que houve um tempo em que ele não existia. Né? Então, isso é como os testemunhas de Jeová, por exemplo, creem, mas esse ensinamento também foi declarado como heresia. Já o ebionismo, ele ensina que Cristo era só um homem, então nega completamente a natureza divina de Jesus. O gnosticismo é o contrário, ele ensina que Cristo não tinha um corpo de carne e osso, que ele era como que um fantasma visível, mas que ele não tinha um corpo material, que ele era apenas um espírito. Já o apolinarismo ensina a ideia de Deus num corpo, ou seja, que Jesus não tinha natureza humana, ele apenas usou um corpo humano enquanto estava aqui em seu ministério na Terra, mas que ele era o próprio Deus vestindo um corpo humano. Essa é a ideia. Já o nestorianismo, ele defende 2 pessoas num mesmo corpo. O que seria isso? Ele afirma que é como se houvesse 2 pessoas dentro de Jesus. Uma seria o Jesus homem e a outra o Cristo, o Filho de Deus. E uma teria a natureza humana e a outra teria a natureza divina. Como, na verdade, isso também é um erro. Jesus, ele tem plenamente em si mesmo a natureza divina e a natureza humana, mas é uma única pessoa. Essas naturezas permanecem íntegras, inalteradas dentro delas e não se misturam. Né? Então, eu até gosto de usar como ilustração, imagina um pote de vidro com água e óleo fechado. O óleo ele vai subir a superfície, ficar em cima e a água embaixo. Eles não vão se misturar. Por mais que você chacoalhe o vidro, quando você coloca em repouso, novamente vem o óleo para cima e a água para baixo. E é exatamente assim que funcionam essas 2 naturezas dentro da pessoa de Jesus. A natureza humana e divina estão as 2 ali íntegras, plenas, completas dentro dele, encostando uma na outra, mas não se misturam. Tá? Essa é a exposição que eu tinha para vocês hoje. Né? Eu vou ver aqui, eu não sei se houve algum problema com o pastor Wilson, mas enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Não, estou aqui mesmo. Estou aqui, pastor Gabriel. Pode falar aí, você pode assumir a palavra então, pastor. Amém, amém, amém. Bom, eu queria, inclusive, destacar alguns aspectos que eu, na verdade, me esqueci na fala, seria a fala inicial. Geralmente, irmãos, quando nós estudamos a doutrina da Trindade, existem umas 4 possíveis posições relativamente a esse estudo. Né? Nós entendemos que as 3 elas são incorretas do ponto de vista do nosso sistema teológico, conciliando, é óbvio, com base nos textos bíblicos. A primeira posição é a posição unitarista, que é basicamente a defendida hoje por muitos judeus. Eles partem do pressuposto de que Deus, o Pai, nesse caso, a divindade subsiste apenas numa só pessoa, que é o Pai, o Todo-Poderoso. Ou seja, nessa posição não se reconhece a divindade do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a segunda posição, que é a posição que foi desenvolvida, inclusive, por Sabélio, é conhecido como sabelianismo.
essa concepção, ela parte do pressuposto de que basicamente Deus se manifestou em três modos distintos, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma pessoa que se manifestou em três modos distintos. E dizem que essa heresia ressuscitou no século XX com o chamado unicismo. O unicismo é basicamente uma das representações máximas do sabelianismo. É a mesma coisa. Há uma terceira posição relativamente a essa é a concepção triteísta, que concebe a divindade como sendo três cabeças ou três corpos, que é uma dispersão do conceito bíblico sobre o dogma trinitariano. E a posição correta é exatamente essa que nós estamos estudando, avaliando, que é a concepção trinitariana, que, como os irmãos viram, tem textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tem fundamentos históricos, inclusive, já a partir dos textos patrísticos, começando do início do segundo século, com os chamados pais apostólicos. E o pastor Gabriel Porto referenciou um texto que data, inclusive, do início do segundo século, que é o texto de Clemente de Roma, que isso seria basicamente uma demonstração e uma evidência de que esses bispos, esses líderes eclesiásticos, eles estavam em sintonia com a doutrina dos apóstolos, que é basicamente o que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: batizar. Parece que houve uma queda aí na transmissão aí do pastor Wilson. Vamos aguardar um pouquinho aqui, ver se eles conseguem retomar a conexão. Mas e você que está nos assistindo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu estou aqui olhando o chat, né? Estou aqui com acesso ao chat, né? Tem aqui, deixa eu ver quem colocou aqui. Luiz Eduardo, Israel, né, está gostando, a Nádia, Fernando Francisco, Mauro Salvador, né, Zé Servo de Deus, de Jesus, Malaquias Ferde, também coloca aqui. Sim, o de daqui apresenta essa evidência, pois foi usado como manual de catecismo pelos apóstolos. Né? Então, nós temos aqui Carlos Amoretti, excelente aula, obrigado, Carlos. José Gonzaga, né? Ele colocou aqui que está presente. Tem aqui Adriano Antônio, falou que está bonita a apresentação, que ele está gostando. Né? Então, vocês que estão nos assistindo aí, gostariam de fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta? Aproveitem essa oportunidade para que nós possamos responder, esclarecer as suas dúvidas, enquanto eu aguardo aí o retorno do pastor Wilson, que deve ter tido algum problema na conexão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo contato com o pastor Wilson. Só um momentinho, pessoal. Estou aqui tentando contato com o pastor Wilson para descobrir o que ocorreu ali com ele. Ele acabou de dizer, amados, que houve um problema com a conexão dele, a internet dele caiu, então ele pediu que eu encerrasse. Então, desde já eu agradeço a presença de vocês, a participação. Foi um prazer poder ministrar essas aulas para vocês, aí para o pessoal de Luanda, o pessoal de toda Angola e, em geral, dos países africanos que falam também o português, assim como nós aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, né, e vamos ver aí numa próxima oportunidade de podermos ministrar novamente. O pastor Gabriel saiu, né? Isso, pastor, eu só consigo voltar, ainda bem. Pastor Gabriel
Gabriel, certo. Mas eu penso que praticamente já finalizamos aqui, não consigo localizar questões de nenhum aluno. Eu acrescentava, eu falava a respeito da essa sintonia que existe entre os pais A conexão está bem apostólicos, ruim, viu, Pastor Wilson? Eu estou te ouvindo bem cortado apologéticos. o áudio. Pessoal, infelizmente a conexão, apesar de ter retornado, ela não está boa, está com muitas quedas. Então, acho que vai ser melhor eu fazer o encerramento por aqui. Mais uma vez agradeço a todos. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Isso. E que Deus abençoe a todos, então. Fiquem com Deus.